Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com Intercessão Gaditas e hoje estamos com a pessoa de volta. Pastora Magda, quanto tempo? É verdade, gente. Quanto tempo, né, Carlinhos? Eu acho que tem uns 3 a 4 podcasts aí que eu não venho, né? Eu não estou aqui, mas estou de volta. Glória a Estou de volta. Deus. Graça e paz, queridos, vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer poder interagir com o nosso irmão Carlinhos e com vocês aí também. Tudo de bom para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade, pastor. Acho que já tem uns 3 a 4 episódios que a senhora não vem. Creio eu que estava preparando algo para nós. Pastora, qual é o tema desse episódio? Então, gente, o tema desse episódio é muito gostoso. O tema desse episódio é maravilhoso. Nós iremos falar sobre um homem que mudou a história, o homem que muda a vida, o homem que muda casamento, que muda tudo, gente. Nós iremos falar hoje sobre Jesus. Glória a Sobre Deus. esse Jesus que é maravilhoso. Por que Jesus? Porque às vezes nós trabalhamos para Ele, servimos ele, mas nós não sabemos quem ele é de fato e de verdade. E hoje nós queremos apresentar um Jesus que se entregou por nós, um Jesus que foi obediente ao seu Pai, que veio aqui, se entregou e tem hora que a gente deixa ele passar despercebido, Ver- simplesmente por causa daquilo que ele faz por nós e não aquilo que ele é para nós. Amém, Carlinhos? Amém, pastora. Glória a Deus. Que tema. Que tema gostoso. É sobre falar sobre a nossa vida. Sobre falar sobre nós. É, Pois se não fosse por ele, não estaríamos aqui. E é um verdade. tema bem completo, porque eu já ouvi pessoas orando, Senhor, sabe, em nome do Deus de tal pessoa. Eu já ouvi pessoas orando em o nome do Deus de uma terceira pessoa. Se eu oro no nome de um Deus de Paulo, de um Deus de Abraão, é porque eu não tenho aquele como meu Deus, eu não tenho uma referência dele pessoal. Então, em nome de Jesus, nós iremos sair daqui hoje, conhecendo não somente o Deus de Paulo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas conhecendo o meu Deus, o seu Deus que quer se revelar para você nesse podcast em nome de Jesus. Glória a Deus. É exatamente isso. E a gente ouve muito isso, né? Às vezes as pessoas que estão iniciando a caminhada cristã, às vezes elas estão passando por uma aflição, por alguma coisa, e de repente elas falam assim: olha, eu não sei orar, mas em nome do Deus da Magda, eu busco essa coisa, eu repreendo isso. Só que hoje nós queremos falar assim: olha, o meu Deus é o seu Deus, se você quiser. O Jesus que eu sirvo é o Jesus que você serve se você quiser. E nós estaremos aqui hoje, vamos colocar assim, Carlinhos, disponibilizando esse manjar, esse maná maravilhoso, que é o nosso Cristo, que é aquele que nós servimos. Amém. O que diz lá em João primeiro, Lá, no Evangelho de João, né? o profeta João, que a própria palavra vai dizer, nascido de mulher, ninguém será maior do que tu, João. Consideremos João o último profeta. O Evangelho de João 1, verso 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Glória a Glória a Deus. Deus. Carlinhos, quem é esse verbo? Cristo Jesus. Quando nós vamos para entender quem é o Verbo, nós temos que voltar lá no Gênesis. O Senhor, ele começa a fazer as coisas e quando ele vai fazer o homem, qual é a fala que ele diz mesmo? Façamos. Façamos é singular ou plural? Plural. E façamos, então, é mais de uma pessoa. Então aqui, Deus está se referindo ao
O Pai, Filho e o Espírito Santo. Glória a Então, Deus. esse é o verbo, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus. E ele Exatamente. veio. Qual o intuito que ele veio à Terra, pastora? Ele veio em obediência ao Pai para se entregar por mim, por você, por todos quanto quiserem. Ele veio manifestar o Pai. Ele veio trazer para nós algo que eu acredito que até então não era tão manifesto como é agora. Não sei se essa era a resposta que você queria, se era isso que o Senhor estava tratando no seu coração, mas o Jesus ele veio manifestar o Pai para nós. Porque antes nós andávamos como ovelha, né? A Bíblia diz como ovelhas que não têm pastor. É como que se nós não tivéssemos um dono. Entende? E talvez tem muitas pessoas desse jeito, desgarrada, batendo cabeça para onde eu vou, porque não se manifestou para ela ainda esse Pai através da pessoa de Cristo Jesus. Porque para mim conhecer o Pai, eu preciso de conhecer Jesus, porque Ele vai me apresentar o Pai. Não é verdade? Exatamente, pastora. Sabe, Jesus, ele veio para, sabe, para se manifestar o reino, como a senhora própria disse. As pessoas se perderam, elas não sabem quem as fizeram, elas não sabem qual é o propósito. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Você não tem destino. Eu posso ser qualquer pessoa, posso viver uma vida vegetativa de um tanto faz, mas Cristo Jesus veio para nos dizer: ei, você é filho, você é escolhido, foi o Senhor, foi o Pai que te criou. E o Pai Aleluia, tem um Jesus. propósito para a sua vida. Isso aqui é passageiro. Verdade. Ei, o melhor ainda está por vir. E aí nós vamos destrinchar aqui o que é esse melhor. O que é a recompensa para o filho? E qual a missão de Jesus? E o que Jesus quer nos revelar? Sabe? Vamos trazer a missão de Jesus. Jesus, ele veio para desfazer a lei? Não. Mas ele veio para cumpri-la. Mas ele veio para mostrar o amor de Deus. Ele veio para mostrar o amor, porque durante muito tempo as pessoas viam Deus como quem? Deus é aquele que levou as pragas para o Egito, é aquele que matou aquele povo que saiu do Egito, todos morreram, exceto Josué e Caleb. Nossa, é um Deus justiceiro, né? Vingativo. É um Deus vingativo. Só que agora, Jesus vem manifestar um pai que ama os seus filhos. Amém. Um pai que não desiste. Glória a Um Deus. pastor que larga 99 para ir atrás de uma. Glória a Então Deus. essa palavra hoje é para você. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo. Talvez você está vivendo uma vida de mentira, uma vida de adultério, uma vida de prostituição. Ei, o mundo pode dizer que você não é amado. O mundo pode dizer que você não presta, mas Cristo veio. Cristo veio por você, porque Ele te ama e Ele tem um propósito para a sua vida. Grandes coisas tem Ele para fazer em você e através de você. Mas para isso Ele está à porta e bate. E para Ele entrar, você vai ter que abrir a porta. Glória a Deus. Eu gostaria de pegar uma frase que o Carlinhos falou. O melhor de Deus ainda está por vir. Sabe, essa é uma fala que eu acredito que já aconteceu, Carlinhos. Porque o melhor de Deus já veio. Sabe, o melhor de Deus já veio, que é esse verbo, que é Jesus. E o que que acontece? Aí eu vou pegar essa mesma fala e vou falar, talvez nós estamos aguardando, aguardando algo melhor para nós, porque aqui nesse mundo, gente, só tem miséria, só tem perturbação, guerras, sabe? Só tem mortandade, doença, só tem tudo que é de ruim. Aí eu vou trazer a sua fala, Carlinho, que aquilo que o Senhor preparou, que, vamos colocar assim, que é o melhor
para nós depois de Jesus é o que está por vir. Que é o que? A nossa redenção, não é verdade? Que é essa redenção que o melhor de Deus veio trazer para nós. E, gente, eu chego a ficar até emocionada das vezes que nós tratamos esse Jesus, esse Deus maravilhoso, como simplesmente aquele que vai nos dar bênção, aquele que vai melhorar a nossa vida. Eu até anotei aqui, olha, o que é Jesus para você e quem é Jesus para você. Será que nós estamos querendo só aquilo que o Senhor pode nos dar, Carlinho? Será que nós queremos só os benefícios? Será que nós queremos só as bênçãos do Senhor? Ou será que nós verdadeiramente queremos saber quem é Jesus de fato e de verdade? Sabe, porque a Bíblia diz que ele abençoa, é só você pedir, ele é como um pai. Ele é como um pai, é só você pedir que pronto, ele te abençoa. Ele não vai te dar uma serpente no lugar de um ovo, ele não vai te dar pedra em lugar de pão, certo? Isso é bondade do Senhor, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus amoroso, ainda que muitas das vezes nós não percebemos isso. E como que eu não percebo isso? Porque eu só estou enxergando os benefícios. E às vezes eu sou ingrato mesmo recebendo do Senhor, tendo aqueles benefícios. E por que eu sou ingrato? Porque eu não conheço Jesus de fato e de verdade. Então, a pergunta que eu quero deixar para todos nós nesse podcast é: você sabe quem é Jesus? Ou você só tem desfrutado daquilo que Jesus pode te dar? Amém, Carlinhos? Amém, pastora. E nós pegamos um ponto. Vamos lá. Quem é Jesus? Quando nós conhecemos uma pessoa, um exemplo, quando a senhora me conheceu, nossa, o Carlinhos. Quem é o Carlinhos? A senhora foi passar a saber de onde eu vim, por onde eu tinha passado, quem era eu. Aí nós lemos aqui no Evangelho de João que era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Beleza. E depois disso? O Verbo veio em carne para manifestar a glória do Pai. E o que aconteceu durante essa passagem de Cristo pela Terra? Porque muitas das vezes as coisas acabam caindo no esquecimento. Acaba caindo no esquecimento. O que foi que Cristo fez? Qual foi o alto preço? O que foi o que foi o sacrifício da cruz do Calvário? O que foi o Getsemane? E eu queria, pastora, com a liberdade da senhora, trazer isso. Trazer a memória do que foi o Getsemane. Trazer a memória do que foi a crucificação. O que foi a coroa de espinhos. O que foi A lança. a lança. Qual é a simbologia para a igreja? Qual é a simbologia para nós? Então, vamos lá. Pegamos João 3,16. Aí nós entendemos. A senhora consegue ler pra gente? Consigo, com certeza. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza. Porque Deus amou. Uau. Então lá no Velho, nós falamos de um Deus o quê? Vingativo? Lá no Velho Testamento? Sim. Aqui nós já estamos falando de um Deus aqui, amoroso. Porque Deus amou. Porque se não fosse um gesto de amor. Uma pergunta para você de casa. Você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de entregar o seu filho por alguém que não te valoriza? Por alguém que só te trata mal? Por alguém que não te dá valor? Não, né? Mas Deus se entregou. Mas Deus teve coragem. Ele amou de tal maneira. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Vamos lá. Essa vida eterna tá falando de quê, pastor? Essa vida eterna tá falando dessa vida passageira, dessa vida terrena? Não, de jeito nenhum. Tá falando da vida que Jesus falou aqui em João. Peraí que eu vou achar aqui, gente. João 14. Quando ele foi para o Pai, o que ele falou? Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele vai dizendo assim, olha, se vós conheceis a mim, também conheceis o meu Pai, a quem desde agora
o conheceis e tende visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí o que acontece? Respondendo a sua pergunta, não turbe o seu coração. Credes em quem? No Pai a quem eu tenho revelado. No Pai a quem eu tenho demonstrado a todo tempo. O Pai está convosco a todo tempo, só que vocês ainda não prestaram atenção. Porque na casa do meu Pai, para onde eu vou, vamos dizer assim, né? Existem moradas para todos aqueles que quiserem. Todos aqueles que quiserem estar ali, juntamente comigo, juntamente com o Pai, na eternidade, que não é 1000 anos, que não é 2000 anos, é eternidade, é para sempre. É para sempre. E quando nós entendemos isso aqui, a nossa vida, ela dá uma guinada, ela muda, a chave é mudada. Porque às vezes nós queremos tanto aqui, nós lutamos. Eu estou falando que é errado, nós precisamos correr atrás mesmo. Só que o nosso coração, ele não pode estar aqui. Ele precisa de estar nessa eternidade com o Pai, porque tem 2 eternidades, né? A eternidade com o nosso adversário, que é Satanás, e a eternidade com o Pai que Jesus veio revelar, Carlinhos. Que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que é essa vida eterna. Que é uma vida sem dor, sem aflição, mas de paz, de alegria, de júbilo. Aleluia. De adoração. Glória a Deus. Vamos lá. Por que Deus enviou o seu Filho? Por que tamanho sacrifício? Porque nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. A Bíblia vai dizer que nós somos imerecedores. O que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. E quando Deus faz lá no Gênesis, que o Deus cria o homem, segundo a sua imagem e semelhança, para se relacionar com o homem, lá no pecado há uma traição. E ali nasce o pecado. Lá no Éden há uma traição, né? Lá no Éden há uma traição. E ali, no Éden, quando Adão e Eva pecam, nascem espinhos no Éden. Eles são expulsos, mas não para por aí. O próximo pecado, a primeira morte da Bíblia vai ser um irmão matando outro irmão. E não para. E aí começa a vir a iniquidade e o pecado. E o homem se afastou de Deus. É interessante, gente, quando a gente começa a parar para analisar, para pensar, para saber quem é esse Jesus, para meditar nas Sagradas Escrituras. É igual você começou a dizer, né, Carlinhos? Quando a gente se conheceu, quem é o Carlinhos? Ou você poderia ter feito essa pergunta, né? Quem é a Magda? E depois de um tempo da gente saber mais sobre aquela pessoa, da gente conhecer a fundo a vida daquela pessoa, a gente se identifica. Eu vou seguir ou não vou seguir? O que ela está fazendo é correto, o que ele está fazendo é correto, é uma pessoa que eu verdadeiramente posso confiar. Aí entra aqui em Jesus. Como que eu vou seguir Jesus se eu não o conheço? Como que eu posso falar de Jesus se eu não sei quem ele é? Se eu a única coisa que eu sei dele é que ele supre as minhas necessidades quando eu preciso, que ele ouve, atende as minhas orações. Se eu estou passando por alguma aflição, se eu estou passando por alguma situação difícil, por alguma enfermidade, eu vou lá, clamo misericórdia, e ele vem e tem misericórdia da minha vida. Mas, como nós já falamos lá no início, essas são as bênçãos que o Senhor dá pra gente. Agora, o conhecer. Quando nós falamos que lá no livro, que lá no Velho Testamento, às vezes as pessoas falam, nossa, mas Deus é um Deus vingativo. Olha o que o Senhor fez, ele entregou o povo que ele tirou do Egito para ser escravizado em outras cidades, cidade lá na Babilônia.
né? Foi levado ao cativeiro, foram presos por 70 anos, padeceram. Aí as pessoas intitulam isso como um Deus negativo. Só que na realidade ele nunca foi negativo. Mas são os nossos olhos que o vê assim. Por quê? Porque nós não olhamos para nós de fato e de verdade. Porque a gente sempre quer acusar alguém. A gente sempre quer pegar a culpa, Carlinhos, e lançar em alguém. Mas por que aquele povo foi levado cativo? O Senhor tirou aquele exército dele lá do Egito. Não é verdade? Cuidou deles com pão, com água, com veste, com tudo, em detalhes riquíssimos. Aí, quem que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Sabe? E daí o que acontece? E a história continua dizendo, a Bíblia continua falando que aquele povo, infelizmente, se tornaram de novo ingratos ao Senhor, pecaram contra o Senhor, honraram outros deuses, levantaram o altar a outros deuses. E aí a gente vem falando que ele é um Deus vingativo? Não, porque todas as vezes que o Senhor permitia usar, vamos colocar assim, usou Nabucodonosor contra eles, era o Senhor falando assim, ó, vou ter que usar Nabucodonosor, para que esse povo entenda que eu estou aqui, fui eu que fiz por eles. Eu não sou um Deus vingativo. O nosso Deus, ele não é um Deus ruim. Ele não é esse Deus que as pessoas muitas das vezes pensam por aí, igual na nossa atualidade. Se Deus é bom mesmo, por que tantas crianças morrem? Por que tantas pragas, tanta pandemia? Por que tanta mortandade? Mas vamos lá, o que nós estamos fazendo? Que pecado nós estamos fazendo? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é santo. E nele não existe variações de nada. Ele é perfeito, ele é santo. E importa que nós sejamos santos. Não existe pecado no Senhor. Não existe escuridão no Senhor. Ele é vida, Carlinhos. Ele é vida. E lá no Velho Testamento, já estou te passando. E lá no Velho Testamento, às vezes, nós vemos aqui na palavra do Senhor que ele sempre procurou para alguém. Foi o que você acabou de dizer. Né? Ele fez, né, Adão e Eva, e toda viração do dia ele vinha o quê, Carlinho? Se relacionar. Se relacionar. Então, o que Deus, enviando Jesus, o que ele queria de fato e de verdade? Será que não era relacionar conosco? Através do filho dele? É tanto que no próprio Evangelho de João, do 4, verso 23, vai dizer o seguinte, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aqui Jesus está respondendo à mulher samaritana. Uhum. Então, o que o Pai quer é essa adoração. Por isso passamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Para isso. Por isso a criação do Éden, para se relacionar. Porque aí eu gosto muito de voltar atrás para mim poder compreender por que adoradores. A Bíblia vai dizer sobre um anjo por nome de Lúcifer. Quem era esse anjo? Um adorador? Um adorador. E o que aconteceu com esse anjo? Quis ser maior do que Deus e caiu. E o Senhor está procurando quem agora? Adoradores. O Senhor está procurando eu, você. Todos vocês que estão em casa, porque nós estaremos na glória com Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo Aleluia, é o Senhor. Jesus. Então, é isso que o Pai está procurando, os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito, em verdade. Pastora, a senhora tocou em um ponto sobre a questão da visão do mundo tem sobre um Deus mau, um Deus vingativo. E aí, nós falamos que vamos relembrar um pouquinho da crucificação. Por quê? Vamos lá. O povo de Israel ficou quanto tempo no Egito? Até chegar na Terra Prometida, que não chegaram, a exceto de Josué e Caleb. Ficaram 40 anos. O que eles vivenciaram? No próprio Egito, eles vivenciaram. A Bíblia fala pragas, né? Mas eu vejo como maravilhas de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Exato. Ei, se Deus endureceu o coração de Faraó, era para provar para
para o seu povo que ele era Deus. Talvez você está passando por alguma situação que está difícil. Talvez seja Deus endurecendo o coração daquela pessoa para provar que você não depende do homem, que você depende dele, que ele é Deus na sua vida. É ele que te sustenta. Sabe, muitas das vezes colocamos tanta nossa confiança somente no homem que esquecemos que temos um pai. E aí vamos. Eles saíram do Egito. O primeiro desafio pela frente é o quê? O que o Deus faz? Ele abre o mar. O povo atravessa o mar. A Bíblia vai dizer que após atravessarem, uma senhora por nome de Miriam é tomada pelo Espírito. E eles são cheios da glória do Senhor. Glória a Deus. Após caminhando ali no deserto, o Senhor o sustenta com o maná. E aí é muito interessante porque a Bíblia vai dizer que podia estocar o maná de hoje para amanhã? Não. E por que nós estamos querendo estocar as bênçãos? Por que nós estamos querendo estocar a provisão do Senhor? É exatamente aí que entra o conhecer a esse Deus, a esse Jesus. Interessante que se eu, de mim mesma, quiser pegar o meu maná e estocar, ele vai apodrecer, ele vai dar bicho. Mas quando eu tenho uma intimidade com Deus e consigo ouvir a esse Deus, ele fala comigo assim, olha, de hoje para amanhã você pode estocá-lo. Ele vai ficar perfeito. Qual que é a diferença? Eu fui a pessoa que guardei os 2 dias. A diferença está em saber ouvir a voz de Deus. Em saber ouvir aquilo que Deus está falando. E como é que eu ouço? Como é que eu consigo ouvir alguém? Eu ouço aquela pessoa que, para mim, é uma referência. Eu ouço aquela pessoa, Carlinhos, que, para mim, ela tem algo maior, ela tem algo para me oferecer. Você não ouve qualquer pessoa. Você não escuta, você pode até escutar, mas você não ouve qualquer pessoa. Você ouve aquela pessoa que, de fato e de verdade, ela tem uma palavra liberada para você. E aqui nós estamos falando do próprio Jesus, do próprio Deus. Exatamente, pastora. E aí nós vamos adiantando um pouquinho. Aí nós vamos lá. Jesus. Nossa, eu escolho Jesus, Jesus me escolhe. E aí a palavra vai me trazer aqui mais uma vez no Evangelho segundo a João, que vai dizer, lá em João 15, verso 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Pedir em nome de quem? Jesus. Sabe? É esse Jesus. É esse Jesus. E aí ele vem. E aí a Bíblia vai falar que o ministério dele durou quanto tempo, pastora? 3. 3 anos. 3 anos ele fazendo o quê? Ensinando. Ele ensinando. Ele ensinando o evangelho do reino. Glória a Deus. E após esses 3 anos, nós vamos adiantar um pouco por causa do tempo. A Bíblia vai dizer que, por certa vez, Jesus, ele vai para um lugar chamado Getsemane. E, pastora, talvez tem muita gente vivendo em uma aflição. Que não sabe mais o que fazer. Que não sabe mais quem procurar. Vamos trazer o Getsemane aqui, vamos relembrar o que é o Getsemane. A Bíblia vai dizer ali que Jesus ele chama quem para estar com ele ali, orando com ele? Os discípulos. Para estar ali. E a aflição de Jesus era tanto. Ei, mas João falou que ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas por que ele estava no Getsemane? Ansioso, sofrendo. Por causa pelo mesmo motivo que tem muitas pessoas hoje angustiadas, sem saber o que fazer. Por se multiplicar as vossas Iniquidades. o que acontece?
o amor de De muitos muitos se se esfriaria. esfriarão. Mas Jesus não pecou. Mas quando ele está ali, ele veio para levar sobre si todos os nossos pecados. Então, no Getsemane, a presença de Deus não estava mais sobre Jesus. Porque Exatamente. todos os meus pecados, os seus pecados, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. A Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então ali Jesus, ele está angustiado. Ele está, meu Deus, meu Deus, Pai, eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou ser crucificado. Mas quando você tem a presença, você consegue se acalmar. Mas quando a presença do Pai se aparta, aí vem a aflição. E a Bíblia vai dizer que Jesus começava a suar o quê? Água? Suor? Não. Sangue. De tamanha aflição. Ei, talvez você está ansioso. Talvez você está desesperado. Traz o Pai. Traz o Pai. Traz o Pai para perto. Que tudo se passará. Verdade. E Jesus passou por isso para que quando eu e você pudéssemos clamar, o Pai pudesse nos ouvir. Porque ele pagou um preço que eu não poderia pagar. Ele pagou um preço que você não poderia pagar. Verdade. Para que o livre acesso fosse liberado. Sabe? E aí nós vamos adiantando a crucificação. E Jesus é ali, pregado em uma cruz. Jesus é levado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Eu vou correr um pouco pra gente chegar, adiantar um pouco por causa do tempo. A coroa de espinhos. Nós falamos aqui que quando Adão e Eva pecou, o que nasceu no jardim? No Éden? Espinhos, Os espinhos. abrolhos. Então Jesus levou os espinhos sobre a sua cabeça. O pecado lá do Éden. A chave que Adão e Eva entregou para Satanás, ele tomou na cruz do Calvário. E nós falamos também, nós lemos. Nós assistimos vários filmes, ainda mais. Acho que já até passou agora a época de. De Páscoa. Isso, de Páscoa, como já passou, nós assistimos diversos filmes que o quê? Mostra a crucificação. E ali vai mostrar que Jesus ele é acertado. E ele é ferido. E ali não sai somente sangue, mas sai também água. E aí nós lembramos, quando a bolsa da mulher estoura, que ela vai dar à luz a uma criança, o que é que sai? Água e sangue. E sangue. Então, nunca se esqueça, na cruz do Calvário, aquele ferimento que Jesus levou foi para dar vida, e vida com abundância à igreja dele. A igreja do Senhor nasceu ali naquela cruz do Calvário, Verdade. através de Cristo Jesus. Sabe, a Bíblia vai dizer que quando ele é torturado, que ele é dilacerado, o chicote, que era uma arma usada, ela era composta por couro e nas pontas tinham ossos. Então, quando dava a chicotada, os ossos penetravam na carne. Quando puxava, era dilacerado, rasgado. Verdade. Então, esse foi o preço pago. Esse foi o preço pago para que você pudesse ter livre acesso ao Senhor. Pudesse ter a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele preço da cruz do Calvário era para mim ter pagado. Era para você ter pagado. Era para a senhora ter pagado. Mas Cristo pagou a conta. Então é esse Deus, pastora. Jesus, obrigada, Senhor. E um Deus que entregou seu filho. Um Cristo. Um verbo que passou por tudo isso. O que mais ele está disposto a fazer por mim e por você? Ele já fez tudo. Então agora... Sou eu que decido. Exatamente. Então, sabe, muitas das pessoas, muitas acham que não são merecedoras. Acham que não podem chegar a Cristo. Mas o preço foi pago para você. Sabe, Carlinhos, eu tô aqui viajando, né, em tudo isso aí que você tá dizendo. Gente, e é muito sério tudo isso. Nós não estamos aqui de brincadeira, né? Nós estamos falando o que de fato aconteceu. Não é uma história, não é um conto da carochinha de jeito nenhum. É real. Esse é o Jesus que nós estamos falando aqui hoje. E quando o Carlinhos falava assim que sobre a cruz, sobre a lança, sobre os cravos, a coroa de espinho, sabe? Nós sabemos que nada disso
era problema para o nosso Deus, para o nosso Jesus. Ele saberia de tudo isso, ele como Deus, 100% Deus, né? Porque ele era 100% homem, 100% Deus. E como Deus, ele sabia, como você disse, que ele passaria por tudo isso. Só que o que mais angustiou foi a separação do Pai. Sabe? A coroa de espinho, gente, aquela chibatada, aquilo tudo ali, vou colocar no nosso palavreado, foi fichinha. Sabe? Tudo isso tá de boa. Mas no momento em que o Pai o desamparou por minha causa e por sua causa, quando eu entendo isso, Carlinhos, eu preciso dar uma resposta para o céu. Eu preciso de dar uma resposta para o Senhor. Você entende que Jesus, o Filho de Deus, por um momento, ele ficou afastado do Pai. O Pai o deixou por causa que ele estava transfigurado pelo meu e pelo seu pecado. E nós, muitas das vezes, nós não valorizamos isso. Nós não damos crédito a isso que ele fez. Sabe, Carlinhos, nós precisamos de ter o entendimento de que do dia de hoje até a volta de Cristo, se nós formos arrebatados vivo, ou ele quiser nos chamar, se aqui nessa terra nós não tivermos do Senhor nenhuma regalia, mais nenhuma... Gente, nós já temos que ter... É motivo suficiente para a gente já glorificar a Deus por aquilo que ele fez por nós, por aquilo que aconteceu no Getsemane, ali na cruz, sabe? Naquele momento em que o Pai o deixou, ele estava só por causa da minha podridão, por causa da sua podridão. E eu ainda fico querendo, Carlinhos, o que eu não consigo compreender é que eu ainda fico querendo receber bênçãos materiais para que eu possa reconhecer que Jesus é Jesus. É a mesma coisa de eu estar anulando tudo aquilo que ele fez a meu favor. Verdade, pastora. Sabe, nós vimos o tamanho do sacrifício em prol para que nós pudéssemos viver. Ai, Jesus. Sabe, pastora? Meu Deus. Eu te amo, Pai. Meu Deus. E tudo que o Pai... É como, sabe, tudo que Deus fez, tudo que Cristo fez, ele entregou. E tudo... Aí agora ele fala, eu vou cobrar agora. Agora eu quero o meu pagamento. E ele vem dizendo, me adora. Só me adora. Meu Deus. Pastora, nós falamos... E como é difícil adorar, né? Exatamente. E aí vem a questão. Quanto tempo do nosso dia nós tiramos para adorar o Senhor? Quanto tempo nós tiramos para o Senhor? Para esse Deus que se entregou. Pastora, aí nós vemos quem é Jesus. Agora vamos ver quem é o nosso inimigo. Quem é Satanás? Qual é o seu intuito? E aí a importância de estarmos mais uma vez em Cristo. Nós vamos lá em João. Gente, tira um tempo, medita no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é riquíssimo. Verdade. João 10 vai dizer o seguinte. O ladrão aqui está simbolizando Satanás. Sim. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispensa as ovelhas. Aqui nós temos vendo o inimigo que ele vem para matar, roubar e destruir. Sabe, pastora, eu ouvi um pequeno testemunho esses dias de um missionário de Guiné-Bissau, de uma ilha em Guiné-Bissau. Como todo mundo sabe, a África ela é muito predominada por magias e tudo mais. E esse homem falava que lá na ilha onde ele faz o seu trabalho missionário,
Um menino adoeceu, tipo, do dia pra noite. Estava quase morrendo. Ele foi até a casa dessa família para poder orar por ele. E lá todos têm um receio, porque a ilha lá é predominada por bruxos. Então, aquela família não permitiu que esse missionário orasse por eles. E foi até quem? Até o bruxo. Levou essa criança. Esse missionário contou que essa família levou aquela criança nos braços. A criança desfalecendo. E a criança saiu de lá, andando, brincando, da casa do bruxo. E aí ele falou, Jesus, mas como que pode isso? E aí o Senhor trouxe essa palavra para ele. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Beleza. Passou um tempo, passou exatamente 30 dias, o menino são. O menino amanheceu morto. Ei, Satanás não te dá nada. É um enganoso. Ele é enganoso. Ele é o pai da mentira. Ele te dá com a mão e tira com a outra. Mas eu venho para dar vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância é só Cristo Jesus, que se entregou por mim e por você. Então, pastora, é chegado um tempo de conhecer verdadeiramente a Cristo. É chegado um tempo de se relacionar com Cristo, de se relacionar com Jesus. Pastora, e qual a importância de se relacionar com Jesus? Nós ficamos parecidos com tudo aquilo que nós nos relacionamos. Nós ficamos parecidos com tudo aquilo que nós convivemos. Verdade. E a pergunta agora, como eu conheço esse Jesus? Como eu me relaciono a esse Jesus? Pois eu creio, pastora, que hoje, após esse podcast, você não vai falar mais o Deus de Paulo. Você não vai falar mais o Deus de Abraão. O Deus da pastora vai falar o meu Deus. Glória a Deus. Qual é o manual, pastora? Para conhecer verdadeiramente a Deus. Para se relacionar com esse Jesus. Então, eu vou continuar lendo o texto que você leu. Ok. Ok? Que lá no 14, né? João 10, 14 fala assim, olha, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. E não é só o pastor que conhece as ovelhas, mas as ovelhas também conhecem o pastor. Aqui em cima nós vemos 3 tipos de pessoas. Nós vemos o ladrão, que é representado por Satanás. Nós vemos o bom pastor, que é o Jesus, o nosso amado. E tem o mercenário. Sabe? É esse mercenário aqui, onde que muitas das vezes, infelizmente, na nossa atualidade, tem roubado muitas ovelhas. Tem trabalhado junto com o ladrão, salteador, que é Satanás. Com palavras falsas, mentirosas, igual o testemunho que você conta. O mercenário, ele trabalha, gente, junto com o ladrão. Por que que o mercenário trabalha junto com o ladrão, Carlinhos? Porque se ele vê o lobo vindo pegar a ovelha, o que que ele faz? A Bíblia vai falar que ele foge. Ele foge. Então ele não é o pastor. Então são desses mercenários que nós precisamos de correr. Nós precisamos de fazer provas com Deus. O Senhor nos permite isso. Nós precisamos de conhecer as Escrituras. E como que... A pergunta foi o quê? Como que eu conheço esse Jesus? Como que eu me relaciono com esse Jesus? A primeira coisa está lá no livro de João. Vamos ficar em João, gente. Vocês viram que a gente só está em João, né? A primeira coisa que eu entendo está lá no João 8:32. O que que fala? Pois conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu só posso conhecer a Cristo de fato e de verdade, eu só posso conhecer a Deus quando a verdade me libertar. Eu só posso adorá-lo de fato e de verdade quando a verdade me libertar. Eu entendo que tudo que eu for fazer precisa de passar pela palavra. Que palavra é essa? Jesus. Precisa de passar pelo verbo que nós falamos lá no início. Até para mim poder adorar a Deus. A Bíblia fala assim, eu preciso dele, eu preciso da ajuda dele para mim poder adorá-lo.
Sabe por quê, Carlinhos? Nós entendemos que sem Cristo nós não temos nada de bom. Sem a presença gloriosa desse Jesus, nós não temos nada de bom. Então, até o desejo de adorar, até o desejo de buscar ao Senhor, vou ir acrescentando aqui, até o desejo de buscá-lo, até o desejo de ter uma intimidade, até o desejo de querer conhecê-lo de verdade, passa por ele, passa pelo nosso Deus, tudo vem dele. E como que eu posso viver sem esse Jesus? Como que eu posso viver sem esse Deus? Não existe Magda sem Jesus. Existe um caco amontoado, diz a Bíblia, em cima de outro caco. Não existe o Carlinhos, não existe o Carlinho adorador, não existe o Carlinho que tenha intimidade com o Senhor sem passar por essa libertação. Você fez menção da mulher samaritana. Para ela adorá-lo, ela precisou de ter o entendimento dela desprendido, aberto. Ela precisou de conhecer a Cristo para ela poder adorá-lo. E ali o Senhor ensinou para ela: olha, você vai... Aonde é que eu vou te adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? Onde é? É onde você estiver. Porque se eu conheço essa verdade, se essa verdade me libertou, se essa verdade me transformou, aonde eu colocar a planta dos meus pés, ele está comigo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Através do nosso amado Espírito Santo. Sabe, nós estávamos cheios, como essas ovelhas aqui que nós falamos agora, sabe? Você tem ovelha, você tem gado, tem essas coisas, né? Então você entende bem que chega uma hora que você vai ter que dar uma limpada lá no seu gado. Tá cheio de carrapato, tá cheio de tanta tranqueira. Assim também é a ovelha, gente. Assim também somos nós. Talvez nós estamos tão cheios de sujeira, de carrapichos. E esses carrapichos, essas sujeiras que estão em nós, a água comum, a água da Copasa não lava. Você falou sobre água e sangue. Eu preciso disso. E quem foi que me ofereceu isso? Jesus. A gente consegue, você consegue perceber que sem ele a gente não é nada? Exatamente. E aí, voltamos lá no início, no Gênesis. Passamos que mais uma vez falamos sobre o Pai, sobre o Filho. Nós já falamos quem é o Pai. Citamos quem é o Filho. E agora, quem é o Espírito Santo? Após a ressurreição do nosso Senhor, ele falou que iria, mas que deixaria. E deixaria quem? Consolador, o Espírito Santo, aquele que converteria, né, que traria para nós, vamos colocar assim, a sanidade, a razão, converteria os nossos corações das nossas más atitudes, dos nossos pecados. O amigo consolador. O amigo consolador. Esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus. Não importa o que você tenha feito. Você tem um pedacinho do céu dentro de você. Todos nós, todo ser humano, ele tem um pedacinho do céu dentro dele. Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Mesmo que o Espírito Santo não esteja ativo, pois nós sabemos que nós somos formados, corpo, alma e espírito. E aquilo que nós mais alimentarmos vai sobressair. Muitas das vezes, você tem alimentado tanto a tua carne, tanto o teu desejo, que o teu Espírito Santo está ali, sendo oprimido, mas ele está dentro de você. E ele estará até a consumação. E ele tá ali ainda. Sabe aquela pontadinha quando você vai fazer alguma coisa errada? Aquele visgãozinho. Nossa, é o Espírito Santo. É ele te dizendo não. Sabe aquele desejo que a pastora citou? Nossa, que vontade de buscar o Senhor. Não é de você não, porque você é impuro. É do Espírito Santo. É ele te tocando. Glória a Deus. Mas se você permitir, se você der ouvidos ao Espírito Santo e começar a buscar ele, ei, você vai ser cheio. Você vai ser cheio. E todas essas mazelas vão passar. Sabe?
nós estamos falando sobre a seguinte questão: como buscar o Senhor? Como se relacionar com Ele? Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Então, o Evangelho de Mateus vai dizer: quando orares, entra para o teu quarto. O primeiro passo: vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, fala com o Pai. Ah, mas eu não consigo falar, só consigo chorar. Chora, porque está escrito: o Pai que te vê. Não é o Pai que te ouve, é o Pai que te vê. Glória a Então, o Deus. Pai te vendo ali, sabe? Ele tá nesse ei, o meu filho agora tá buscando a minha face. O meu filho agora entendeu que é sobre mim, que é eu que vou fazer. Enquanto você não tiver a mentalidade de que é Deus que vai fazer por você, nada vai mudar na sua vida. Ei, na força do seu braço você pode até tentar. Você pode até tentar. Mas você vai fracassar. Mas quando você entende que é sobre o Senhor, que você tem um Deus, que você tem um Pai, que você tem um amigo, ei, é o Senhor que vai à frente. Essa batalha não tereis vós que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Então é esse Jesus que nós queremos te apresentar. Sabe? Começa a meditar nas Escrituras. Começa a meditar nas Escrituras. Mas não lê de qualquer jeito, não. Quando você pegar a sua Bíblia, primeira coisa, vai pro teu quarto, fecha o olho e fala assim: Pai, eu quero beber dessa fonte de água viva, que é o Senhor. Mas eu não quero, Pai, somente ler, mas eu quero revelação. Então abra os meus olhos espirituais. Abra os meus ouvidos espirituais, que eu não vim ouvir a terra, mas que eu vim ouvir o Senhor. Faça essa oração. Antes de ler, faça essa oração. E aí você pega, abre a sua Bíblia e começa a ler. Que você vai ver essas letras saltando diante dos teus olhos. Glória E a você Deus. vai ver a presença do Espírito Santo regozijando dentro de você. E vai falar: que alegria é essa? Que alegria é essa? Ei, Glória a e isso Deus. vai ser só 1%. Aleluia, 2% do que o Senhor tem pra você, porque grandes coisas ele ainda tem. A palavra vai dizer que ele é uma fonte Aleluia. inesgotável. Então Aleluia, é Jesus. tempo de buscar esse Senhor, de conhecer esse Senhor. Como a pastora citou, João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Glória a Ele é a Deus. verdade. Ele é Aleluia, o Jesus. caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Eu vou... Gente, perdão pelo que eu vou te dizer. Ou melhor, não se escandalize com o que eu vou te dizer. Tem muitos falando por aí: Deus é um só, não importa se é na igreja tal, sei lá ou aqui. Ei, mas tá escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Ei, Deus é um só? Deus é um só. Mas não tem, só tem um caminho para ir ao Senhor, para ir a Deus. Chama Jesus Cristo. Chama Jesus Cristo. Não tem nenhum outro nome. Não tem apóstolo Paulo. Não tem apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo Pedro. Não tem outros nomes que eu nem vou citar. Só tem um, que é Cristo Jesus. Aleluia. Que é a verdade. Então começa a se relacionar com ele e deixe que o Espírito Santo venha trazendo convencimento com você. Glória a Sabe, Deus. quando o homem fala, quando eu falo: não, gente, não, fulano, não, esse aqui, não, você tá comigo, que me guia. Então, eu não gosto de atacar. Eu não gosto de atacar a crença dos outros. Mas eu te digo, conheça a verdade. Vai pra Bíblia. Vai se relacionar com o Pai. Vai pro secreto com Jesus. E deixa Jesus te falar. Mas esteja receptivo para ouvir. Esteja receptivo para ouvir o que Deus tem para você. Ei, quando tu beberes dessa água, jamais terá sede novamente. Será uma fonte dentro de você, né? Será uma fonte. Será uma fonte. Glória E a jorrará o Espírito Santo. E aí, a pastora citou o quê? O ladrão, o bom pastor e o mercenário. E quando você estiver nele, que você ouviu o mercenário, você não vai cair. Porque eu passei, Porque você conhece a verdade. Porque você... conhece a voz do seu pastor. Exatamente. Porque você conhece o verdadeiro Cristo. Glória a Deus. Não se escandalize. Mas tem muitos dizendo sobre um Jesus, da qual não é Jesus. Exatamente. Ei,
Eu tive um pastor eu tenho um pastor, amigo, que ele sempre fala que o crente se tornou papagaio de pirata. Ele repete tudo que ele ouve. Então tenha sua experiência com Deus. Tenha você para contar quem é o seu Deus. Se eu perguntar para a pastora agora, pastora, quem é o seu Deus? Quem é Jesus na sua vida? O que ele já fez na sua vida? O que ele é para a senhora? O que ele fez, ele me deu o direito de entrar no reino dos céus. Ele me deu uma identidade. Ele é o meu amigo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele é aquele que me guia. Ele é aquele que tirou as escamas que estavam nos meus olhos para que eu pudesse vê-lo, tirou os tampões dos meus ouvidos para que eu pudesse ouvi-lo e tem me sustentado, porque de mim mesmo eu não consigo. Glória a Deus. Só que aí nós falamos, mas ela é pastora, gente. Ela tem um título, ela prega, ela já leu a Bíblia várias vezes. Mas quem era a pastora Magda? A pastora Magda nasceu no berço evangélico? Não. Eu era a ovelha negra da família. Eu fui uma mulher traída. Fui uma mulher cheia de frustrações. Fui uma mulher que ninguém dava nada por mim. Vamos jogar baixo? Eu era um estorvo na vida de pessoas. Um lixo. Essa era a minha situação. A minha situação era um zero à esquerda. Nada. Vimos, né? Agora eu te faço a pergunta pra você de casa. Todos falam que você é a ovelha negra, que você é imprestável, que você é inútil e lançam diversas palavras de maldição. Você que por diversas vezes já pensou até no autoextermínio, até no suicídio. Ei, o mesmo Deus que fez na vida da pastora, o mesmo Deus que fez na minha vida. Eu já estive a ponto de tirar minha própria vida. Eu já estive. Eu cometi. Nos tempos de ignorância, no tempo em que eu não conhecia a esse Jesus de fato e de verdade, era como Jó, era só de ouvir falar. Antes de ter experiências com ele, eu tentei contra a minha vida. Só que ele tinha uma história reservada para mim, ele tinha uma mudança de vida reservada para mim. E ele deu o livramento. E é isso que ele quer fazer. Ele deu a vida dele por mim. Eu não preciso fazer mais nenhum sacrifício de entregar a minha vida, de fazer alguma coisa. Porque o preço já foi pago. Porque o preço já foi pago. Pastora, sabe, o Espírito Santo tá me tocando pra gente orar por essas pessoas. Porque eu creio que tem pessoas assistindo agora, que são pessoas que já tentaram autoextermínio, que são pessoas que já receberam tanta palavra negativa, não das pessoas de fora, mas das pessoas da própria família, que já falaram que ela é a ovelha negra, que ela nunca vai ser ninguém, que ela é imprestável, que era melhor que ela não tivesse nascido. Mas o Senhor tem algo novo pra sua vida, nesta hora. Em nome de Jesus. E como intercessores, como irmãos, sim, meu Deus, estaremos intercedendo pela sua vida. Em orando nome pela sua de vida. Jesus. Pai, em sim, nome do Senhor Jesus. Sim, Deus. Na pessoa do Espírito Santo. Vai de encontro com essa pessoa agora, Pai. Esta pessoa, meu Pai, que está se cortando, está se mutilando, Pai, porque se acha indigna de viver, se acha inútil, Pai. Meu Deus, vai de encontro com ela. Pai, esta pessoa que tem ouvido, Pai, tantas palavras negativas, tantas palavras de maldição. Sim, Espírito Santo, abraça ela neste momento. Onde quer que ela esteja, que o Senhor venha tocando e que ela possa vir sentindo, não de fora para dentro, mas de dentro
espírito Jesus. para fora, como um arrepio, Sim, que o meu Espírito Deus. Santo venha movendo e que venha Sim, meu Deus. arrancando todos esses pensamentos impuros Sim, dessa meu Deus. pessoa, em Em nome do nome Senhor de Jesus. Jesus. Vai na mente dela agora, Sim, brinda meu a mente Deus. dessa pessoa, Em que todo nome de pensamento de Jesus. autoextermínio seja repreendido por Pelo poder que há no Cristo nome de Jesus. Jesus. Senhor, todo pensamento que essa Sim, meu pessoa Deus. não é amada, Senhor, abre o entendimento dela agora, que ela é uma Sim, meu escolhida Deus. e que o Senhor a chamou com uma Sim, meu santa Deus. vocação, não Em segundo as nossas nome de ações, Jesus. mas segundo o seu próprio propósito, Sim, Pai. meu Deus. Abre o entendimento que ela é amada, ela é Em nome filha de e que o Jesus. sacrifício da cruz do Calvário foi em prol dela. Oh, Pai, Oh, abre o glória, entendimento, Jesus. Senhor. Abra os olhos Sim, meu Pai, espirituais. alcança onde ela Espírito estiver, Santo, ó Deus. conduza ela agora. Abra ela em Sim, meu visões, Deus. ó Pai. Que ela possa ver, que ela Sim, meu possa Deus. ver o novo do Senhor. Pois Sim, meu Deus. grandes coisas o Senhor tem para fazer nela e Em para nome fazer de através Jesus. dela, Pai. Pois por toda essa história, pois Sim, meu todas Deus. essas lamentações que ela tem passado servirá de Sim, meu Deus. testemunho para a glorificação do Teu nome teu será nome, exaltado, em Deus. nome do Senhor Jesus. Teu E nome Pai, será e como glorificado, intercessor, eu declaro, é Sim, meu chegado Deus. o reino de Deus. Em É chegado nome o de reino de Jesus. Deus na casa desse irmão, Em na nome de casa Jesus. dessa irmã. Em É nome de chegado Jesus. o reino de Deus. Sim, meu Oh, Deus. Pai, venha manifestar Sim, meu a Deus. pessoa de Cristo Jesus no Glória a coração Deus. desta pessoa e que Em ela venha nome de conhecer Jesus. verdadeiramente o Senhor, que o Senhor venha se Sim, meu revelar Deus. para ela, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém. E nós vamos fechar com Filipenses 2, 9, 10 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Essa é a posição que ele alcançou, que nos afirma a palavra. O Senhor o exaltou. Mediante essa oração, aonde você estiver, acredite que Jesus te alcançou. Jesus te alcançou. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Eu creio que através desse podcast, nós ouviremos muitos testemunhos. E se você quiser nos procurar para contar pessoalmente, toda sexta-feira nós estamos ali, na Igreja Batista Amigos de Deus, na Avenida Valdir Soeiro Emert, 3043, no bairro Santa Helena. Nós queremos ouvir você. Nós queremos ouvir o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida através desse podcast. Para a glória de Deus. Toda sexta-feira nós estamos ali com um culto de cura e libertação a partir de 19h30. Se você quer aprofundar, quer conhecer mais sobre esse Jesus, nós estaremos ali, disponíveis, dispostos a apresentar com profundidade esse Jesus para você. Porque aquilo que nós dissemos, Jesus é o caminho, A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. aleluia. Que em nome do Senhor Jesus você Glória seja a Deus. alcançado por essa palavra. E a partir de hoje, ei, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Pois a autoridade está sobre a sua vida através de Cristo Jesus. Glória Conhecereis a Deus. verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Meu irmão, não fique só nesse podcast. Alimente mais o Senhor. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Busca ouvir o Senhor. Glória a Busque Deus. se relacionar com o Senhor. Amém, Pois Ele está te Jesus. esperando. Que Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E assim nós, vamos encerrar esse podcast de hoje acreditando, tendo certeza de que você foi alcançado. Deus te abençoe em nome de Jesus.